Boa noite, pessoal. Bem, então vamos lá. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, é alegria para todos nós estarmos aqui reunidos, certamente. E as escolhas que fazemos, ainda que muitos não concordem, não digo nós que estamos aqui, mas outros, né, que não concordem conosco, mas as escolhas que fazemos de nos reunirmos, de buscarmos estudos sobre Umbanda, sobre doutrina espírita, né, sobre outras tantas oportunidades de aprendizado, de exercícios, né, que esse trabalho oferece aí em dias alternados, não importa, mas tudo que a gente escolheu que vai ser bom, proveitoso, só pode somar, só pode trazer benefício para todos nós. Então vamos iniciar nosso trabalho. Hoje é dia do estudo da doutrina espírita, rogando ao Pai misericordioso, ao nosso irmão Jesus de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga, de todas as casas, de todos nós aqui envolvidos nesse trabalho, anjos guardiães de todos nós, espíritos protetores, familiares, amigos, simpáticos, que todos possam estar junto conosco nesse momento, intuindo, orientando, fortalecendo, harmonizando nossos corações. Enfim, o nosso desejo é que seja 1h30 de muito proveito para todos nós, principalmente porque, Senhor, nós temos a intenção de nos preparar cada vez mais para sermos mais úteis aos nossos semelhantes, tanto encarnados quanto desencarnados, que porventura pudermos ajudar no dia a dia de nossas tarefas. Que assim seja. Pois bem, então o nosso tema para hoje é autolibertação. Nós hoje vamos usar um livrinho diferente, um livrinho chamado Fonte Viva, que foi todo ele ditado interpretando, tá, os evangelhos, ou mesmo as cartas de Paulo, que é o caso de hoje, carta de Paulo a Timóteo, e trazendo então as interpretações para nós, tá? Então, nesse trabalho, o Emmanuel foi na primeira epístola, ou primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então foi Paulo de Tarso. E o que o nosso irmão Emmanuel destrinchou para nós, tá? Ele diz assim: se desejas emancipar a alma das grelhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio da execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material da tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, com a mesma persistência empregada no serviço de higiene
do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tá? Então, meus amigos, autolibertação. Aí a gente não tem como, né? A gente tem que voltar a Jesus. Começa com Jesus novamente. Qual é a tarefa de Jesus junto a nós? Nos libertar espiritualmente, tá certo? De tudo o que já nos foi útil lá atrás, nas fases mais antigas da nossa caminhada evolutiva. Nos libertar de tudo que é velho, para que nós venhamos a conhecer o novo que principalmente ele, Jesus, trouxe para nós, que é a lei do amor, que é a realidade do Espírito. Então, se quisermos, como diz aqui o Emmanuel, nos libertar do peso do eu, né, do individualismo, se a gente quiser se libertar desse peso, temos que começar os exercícios da autolibertação. E aí o Emmanuel começou a enunciar uma série de situações para que a gente entenda um pouco melhor o que é uma autolibertação, né? Pois vejamos, nos dias atuais, né, nós que somos espiritualistas, temos, é lógico, uma facilidade maior para aceitarmos o fato de que os espíritos são criações divinas e estão espalhados por todo o universo. São os seres inteligentes do universo. Hoje nós temos uma inteligência que nos permite aceitar isso com mais facilidade, né? Ainda mais porque nos meios científicos, que são baseados, né, em estudos e comprovações materiais, mas os meios científicos, em parte, já reconhecem que estatisticamente é impossível ser a Terra o único mundo habitado. É impossível, né? Isso sem comprovação material nenhuma. Então eles dizem, é impossível, estatisticamente falando é impossível. Não há como aceitar mais essa ideia. Então, vejam bem, as nossas doutrinas espiritualistas, elas nos dizem que nós somos filhos de um Criador universal, portanto, a nossa morada é o universo inteiro. E, de tempos em tempos, trocamos de casa planetária, apenas isso. Então, essa é a nossa condição de espíritos. Se essa é a nossa condição de espíritos, isso quer dizer que a nossa realidade de espíritos é muito ampla, é muito grandiosa. E nós não conhecemos ela ainda, essa realidade do espírito. Mas precisamos conhecer. E voltando a Jesus, Jesus certa vez disse, né, a Pôncio Pilatos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Ou seja, alusão ao que ele disse sobre a verdade a Pôncio Pilatos, melhor dizendo. Então,
depois veio esse ensinamento para nós, baseado nisso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a gente pergunta, libertar do quê? Do que eu preciso ser liberto? E, ora, eu preciso ser liberto, para começar, da ignorância, que significa o quê? Falta de conhecimentos. Pouco conhecimento. Eu preciso buscar mais conhecimentos. Né? Já é a primeira que eu preciso me libertar, da ignorância. Depois eu preciso me libertar dos apegos. Eu preciso me libertar do egoísmo. Eu preciso me libertar do orgulho. Né? Que são as piores feridas que a humanidade carrega. Orgulho, vaidade e tudo mais. Né? Então, veja bem, é preciso, para começar o processo da autolibertação, nos preocuparmos em nos libertarmos da corrente do eu, das algemas do eu, do exclusivismo, o que é tão comum, né, ainda entre nós, humanidade. Ainda somos muito presos ao eu. Tá? Então, a primeira frase de Emmanuel é essa: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Ora, como que eu posso viver possuindo tudo e nada tendo? O que é dito para nós? O que é ensinado para nós? Nós somos espíritos, seres imateriais, não temos forma definida, não temos sexo, não sabemos quando fomos criados, mas sabemos que a nossa destinação é a evolução contínua até alcançar a perfeição espiritual e a felicidade total. Isso é óbvio, não vai ser conseguido na Terra. Isso é uma escalada evolutiva de milhares e milhões de anos, seguramente, em vários e vários e vários pontos do universo. Né? Então, veja só, nós estamos aqui no plano material, chamado plano material, interagindo com a matéria. Qual é a necessidade do espírito precisar interagir com a matéria? Por que essa fase de interação com a matéria? Porque nós temos muito que aprender e fixar no nosso conhecimento espiritual, nas nossas práticas espirituais. E os meios materiais são propícios para essas fases, ainda mais um meio material tão bruto, tão denso conforme o nosso aqui. É propício para isso, para aprendizados, para desenvolvimentos. Não é? Tanto é verdade que cada encarnação nossa, quando aproveitamos bem, né, buscando formações profissionais dignas, buscando conhecimentos novos a cada dia, buscando, né, uma convivência social digna, segura, produtiva, isso nos dá um adiantamento espiritual muito bom. Tá? Muito bom. Ao passo que, quando estamos acorrentados ao eu, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, né, nós nos achamos superiores aos demais e achamos que o mundo está à nossa disposição, né, que tudo tem que ser conforme nós queremos, e na verdade não é nada disso. E aí vem as dores, as decepções, né, e fazendo com que a gente tenha que voltar novamente numa nova existência futura, geralmente passando pelas mesmas dificuldades que antes achávamos que nós não iríamos passar, que nós éramos superiores aos demais, e a gente volta passando pelas dificuldades todas para aprender a valorizar, né, a própria vida. Então vamos lá. Então o que é material é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Portanto, aprender, como diz o Emmanuel aqui, a viver como possuindo tudo e nada tendo. Aí a gente cita um exemplo comum, conhecido de todos, sem exceção. Francisco de Assis, filho de um comerciante rico, filho único. Era jovem, rico, esbanjador, né? Provavelmente um bom vivant.
Mas depois que foi para as Guerras Santas, a espiritualidade, né, o ajudou para que ele não matasse ninguém, para não se comprometer com as leis divinas. Ele voltou, né, voltou para casa, mas voltou renovado espiritualmente. E a partir dali foi começar a exercitar a sua missão divina que veio executar como Francisco de Assis. Né? Então ele, que era rico até um determinado momento, não quis mais as riquezas, não quis mais, né, tudo aquilo que o Pai deixaria para ele. Mas ele preferiu o quê? As riquezas celestiais. Resolveu ouvir a voz interior, que era o quê? Reconstrua a minha igreja. Que num primeiro momento ele achou que era a igreja de pedra, de paredes. Mas depois ele foi entender, de ter conversado e ter dado assistência a um leproso, aí é que ele foi lembrar, que ele foi entender que a igreja era a igreja do amor do Cristo. Ou seja, ele tinha que se dedicar amorosamente a todos os seus irmãos, principalmente os mais necessitados. Então é o exemplo, né, daquele que tem tudo, como diz o Emmanuel aqui, ó, como possuindo tudo e nada tendo. Então, se a gente pensar na parte material, ele tinha toda a parte material, mas não quis, abriu mão. Né? E ele tinha toda uma missão espiritual sublime, e ele preferiu o quê? A humildade. Ele optou pela humildade. Ele carregava tudo com ele, todo o potencial, toda a ajuda espiritual. Carregava o Cristo com ele, tinha tudo, mas ele preferiu a humildade, ele preferiu se apagar. Né? E a gente vê outros missionários aí que fazem a mesma coisa, ou que fazem a mesma coisa. Tem tudo com eles, mas mostram para nós, né, provam para nós que trabalhando com a humildade, ou seja, mostrando que nada tenho, né, que eu não sou importante, eu sou insignificante, eu sou mensageiro de Deus, trabalhador de Deus, eu sou operário de Deus. Aí eles mostram a grandiosidade deles. Tá? Com todos e sem ninguém. Vocês já repararam que quando a gente começa um trabalho, né, geralmente a gente começa meio assim, as pessoas ficam ressabiadas. Poucos se dedicam a estar ao lado, ajudando, compreendendo a tarefa desde o início. Então a gente começa devagarzinho, né? Conforme a gente vai se dedicando, conforme a obra vai aparecendo, conforme os benefícios vão surgindo, isso é geral, tá, gente? Em qualquer lugar, em qualquer religião é assim. Então, com o passar do tempo, as pessoas começam a ver os resultados, começam a ver a importância da obra, e as pessoas vão se achegando, vão formando equipes, vão engrossando a fila dos trabalhadores, né? E, ao mesmo tempo, aquele que criou, aquele que fundou, aquele que começou, com o passar do tempo, ele começa a ver que todos estão contando com ele. Todos têm o mesmo potencial dele, mas todos estão contando com ele. Todos jogam para ele a responsabilidade, todos cobram dele, todos esperam dele. Então, né, é um exemplo, com todos e sem ninguém. Então nós estamos entregues a nós mesmos. Tá? Podemos ter multidões ao nosso redor, mas estamos entregues a nós mesmos. Olha o Cristo. Olha o Cristo. Começou devagar, né? Aos poucos foi mostrando para que veio, aos poucos foi mostrando seu potencial, sua tarefa sublime, as pessoas foram conhecendo, foram se ajuntando, né? E na hora suprema, na hora que precisávamos, vamos dizer dessa forma, na hora que nós precisávamos mostrar que realmente entendemos o que ele veio nos trazer, nós o abandonamos. Né? A maioria esmagadora o abandonou. Por medo, por receios e tudo mais. Né? Ou seja, por pequenez moral. Né?
Bom, então isso tudo é para a gente pensar, tá? Essa autolibertação, ela está nos convidando diretamente a pensarmos muito, mas muito na nossa realidade espiritual. Não importa se a nossa tarefa é apenas aquela de constituir uma família, tá? E direcionar essa família para o caminho do bem. Isso é uma tarefa comum, pequena, talvez a maior, a mais frequente do planeta Terra. Outros têm tarefas maiores, mais importantes. Essa correria, por exemplo, nos dias atuais, para se chegar a medicações, a vacinas, isso é uma tarefa gigantesca, dificílima, ainda mais que está correndo contra o relógio, né? Então, são missões mais enjoadas, maiores, né? Uma missão de abrir os olhos da humanidade para a vida espiritual, coube ao Cristo fazer. Tarefa gigantesca, que somente um espírito crístico poderia assumir um compromisso desse, porque o outro não ia conseguir ter sucesso, né? Então, gente, nós todos somos espíritos, tá? A moradia terrena é maravilhosa, a estadia nesse corpo físico, nessa existência atual para cada um de nós é uma oportunidade abençoada, riquíssima, de melhoria, de redenção, né? Com relação a erros e falhas anteriores que a gente veio para se corrigir, para fazer melhor dessa vez. Então essa existência é uma bênção, essa reencarnação é maravilhosa, né? É um projeto divino, tá? Uma reencarnação é um projeto divino. A gente pensa, né, que é fácil. Outro dia eu acho até que já falamos isso aqui, se não foi nesse trabalho aqui com vocês, foi em outro. Mas outro dia a gente estava falando sobre isso. A gente pensa que fazer um filho é muito fácil, todo mundo faz, qualquer um pode fazer. Mas se a gente soubesse, e quando a gente começar a saber como é complexo o processo para reencarnar, como envolve espíritos especialistas nessas áreas, né, de genética, tá? Que atuam no momento depois de uma relação sexual, né, quando vai acontecer uma concepção para valer, a quantidade de espíritos que atuam é impressionante, é algo que a gente hoje tem condição de começar a saber, mas ainda não temos condições totais de entender tudo. E a gente pensa que é fácil, né? É tudo muito fácil, entendeu? Então a nossa realidade de espírito, ela é muito, mas ela é muito maior do que a gente possa imaginar, tá, gente? O que temos disponível já é maravilhoso, para que a gente conheça, para que a gente entenda melhor a vida, né? A vida, no caso, a vida física, tá? E depois a vida espiritual, que é imortal, tá? Então tudo é muito grandioso. Essas mesquinharias que nos retêm na retaguarda evolutiva, tudo bem, entendemos que são fases, né? Todos temos que passar por essas fases, ninguém nasce pronto, né? Todos nós adquirimos experiências com muita luta, muito trabalho, muita vivência, todo mundo já sabe disso, tudo jóia. Então é relativo a fases evolutivas que precisamos passar. Mas todo esse apego, todas essas discussões, todos esses pontos de vista, bate-bocas, né? Partidos, né, que a gente toma, partido A, partido B, partido C, disso, daquilo. Gente, quanta bobagem. Quantas correntes pesadas estão nos amarrando, né, nessas fases, né? Pedindo para que a gente desate isso o mais rápido possível, tá? Outro dia a gente até comentou aqui rapidamente, nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. O tempo todo a gente está mudando o nosso destino, o tempo todo. Esse negócio do destino fixo, do destino implacável, não existe. Nós mudamos o tempo todo. Tudo depende do agora. O que eu quero fazer agora já mudou o segundo seguinte, né? Já passou 2, 3 segundos. Então, tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu construo,
eu estou redefinindo minha caminhada evolutiva. Isso tudo é maravilhoso, maravilhoso. Tá? O pouco que sabemos, né, das dores das almas, né, a dor do espírito, a dor da alma, o pouco que sabemos é em função das escolhas erradas. Das escolhas erradas. Simples assim. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Questão de escolha. Os que sofrem menos estão aprendendo a fazer escolhas melhores. Os que sofrem mais, né, estão fazendo escolhas erradas, mesmo que a gente não enxergue. Mas, de alguma forma, estão fazendo escolhas erradas. Ou já fizeram muitas erradas, né? E agora precisam da oportunidade da redenção para se corrigirem, aprenderem, né, a partir dos erros cometidos. Então essa é a nossa tônica, tá? Buscar definitivamente a compreensão de que estamos num mundo que é maravilhoso apesar de tudo, é necessário estarmos aqui, é o momento evolutivo certo estarmos nesse planeta, mas nós não podemos ficar atados, presos às coisas daqui. Tá? Nós não podemos ficar presos, outro dia já falamos também isso aqui, à opinião das pessoas, ao que as pessoas querem para nós. Nada disso. Temos que ter coragem, decisão, tá? De botar nossos sonhos em movimento. Se já identificamos que eles são bons, vamos em frente, contra tudo e contra todos. Se nós descobrirmos que nossos sonhos, né, estão desajustados, podem trazer prejuízos, vamos consertá-los, vamos corrigi-los, melhorá-los, esperar a hora certa e nunca desistir deles. Tá? Porque, afinal de contas, só seremos felizes, né, quando aprendermos a filtrar o que é bom para nós e para os outros. Então estaremos fazendo o melhor para nós e para os outros. Isso é a felicidade que a Terra nos proporciona hoje. E isso é o quê? Descobrimento da verdade. Estamos descobrindo a verdade aos poucos. O bem é caminho de luz, de paz, de crescimento. A ausência do bem, ficamos presos na retaguarda, tendo que repetir lições, e às vezes de forma bem amarga. Tá? Então é isso. Né? Não precisamos aqui alongar mais, falar muito mais coisas, porque a base é essa. Em primeiro lugar, o reconhecimento definitivo da nossa realidade de espíritos, seres universais, habitantes de casas planetárias inúmeras. Tá? Esse é o primeiro ponto. Já vai dar o sentido real da autolibertação para nós. E o restante dessa autolibertação são as nossas conquistas do passado, que eram úteis e necessárias no passado, quando tudo era diferente, quando tudo era mais difícil, mas que não podem persistir em nossa natureza, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, nos dias de hoje, que são dias gloriosos de conquistas, né, de visões. Vivemos a era do Espírito, não há dúvida mais disso. Vivemos definitivamente a era do Espírito. Os nossos irmãos e guias espirituais que se comunicam conosco normalmente, hoje sabemos que são irmãos, homens e mulheres desencarnados. Num passado não tão distante assim, eram chamados de deuses. E eram ouvidos e obedecidos porque eram deuses. Olha como que evoluímos, como que mudamos o entendimento. Não todos. Sabemos que muitos ainda acreditam cegamente nos espíritos, né? Por considerarem os espíritos seres ou, né, verdadeiras divindades. Mas quem já abriu os olhos, quem já começou a compreender a verdade maior, sabe que são apenas homens e mulheres desencarnados. Não são melhores do que quando estavam encarnados,
apenas estão fora do corpo físico. Se eram criaturas respeitadíssimas quando estavam encarnados, como espíritos continuam sendo criaturas respeitadíssimas. Mas se também eram criaturas desonestas, trapaceiras, vingativas, violentas, criminosas de uma forma geral, no mundo espiritual passaram da mesma forma quando estavam encarnados. Então são espíritos necessitados de muita educação, de muito cuidado no trato com eles, e tudo isso garantindo para nós um conhecimento de uma realidade definitiva, que é a realidade do espírito imortal. Tá, gente? Então, cultura, busca do trabalho, busca da dignidade, nunca será demais. Muito pelo contrário. O que vemos nesse sentido hoje é pouco, é muito pouco ainda. Tá? É muito pouco. Os grandes espíritos, né, que nós conhecemos são trabalhadores incansáveis, são aprendizes incansáveis, são dedicadíssimos ao bem maior. Tá? Então não existe essa coisa da gente ter que aceitar, não, cheguei no meu limite, não vou passar disso, né? Tá bom demais. A gente não pode pensar assim, não, porque não é verdade. Aqui na Terra tudo é transitório e podemos sair da Terra pelo processo da desencarnação como verdadeiros mendigos espirituais. E se sairmos na condição de mendigos espirituais, pelos nossos equívocos, pela nossa preguiça, pela nossa acomodação, as coisas serão dificílimas para nós no processo de reajuste, né? Então, muito mais valerá a pena nos dedicarmos à causa do bem, nos desamarrarmos, desalgemarmos do medo, da covardia moral, né? Sairmos da posição de escondidos ou de quem fica em cima do muro e passarmos a botar a cara a tapa, a estar na frente nas lutas. Temos que mudar a nossa ótica para uma ótica muito mais viva, muito mais dinâmica, muito mais participativa, porque aí sim, tá? Estaremos, como diz o título, construindo definitivamente a nossa autolibertação. Pois bem, Marquinhos, vamos lá. Vamos lá, João. Eu estava aqui pensando, aliás, eu estou pensando desde ontem. O João me passou o tema hoje de manhã, né? Cedinho a gente bate um papo pelo WhatsApp e ele passa o tema, eu monto aquela postagenzinha e replico para vocês, né? E é muito interessante como todos nós estamos interligados, né? No domingo nós fizemos um pequeno trabalho lá no Divina Luz. E como eu estava coordenando o trabalho, eu não tive, digamos assim, tempo para introspecção, sabe? Para me trabalhar. E o trabalho findou, eu fiquei com muita vontade de continuar lá, sozinho. Só que eu subi para poder passar o resto do domingo com as crianças, né? Aí ontem, quando eu terminei o trabalho, eu falei, eu vou bem meditar. E meditar já é uma grande libertação que eu adquiri ao longo do tempo, porque eu sempre achava assim, eu nunca vou conseguir meditar, eu sou acelerado, eu sou agitado, e a meditação requer quietude, né? E eu entendi que com a prática eu fui conseguindo me doutrinar, me libertar dessa limitação de achar que eu não conseguiria. E eu fui para lá ontem. E gozado, pessoal, que foi justamente sobre isso que eu meditei. Ficou muito latente a questão da
terceirização da nossa vida, a terceirização das nossas atitudes, a nossa capacidade de transferir a nossa responsabilidade, a nossa mudança para outros ou para qualquer outra coisa, sabe? Ou para outro ser humano, ou para a pandemia, ou para o chefe, ou para a empresa, ou para a esposa, ou para o marido, e por aí vai. E nesse pouco tempo, né, que eu estou envolvido com Divina Luz, digamos assim, né, na liderança dos trabalhos, eu tenho notado isso bem nítido. A procura das pessoas para que sejam resolvidos os seus problemas. E para mim, essa autolibertação, você se liberta de quê? De algo que está te prendendo, né? Ou te aprisionando, ou te limitando. E eu acho que a única coisa que nos limita somos nós mesmos. E ontem eu consegui avaliar isso. E para mim foi bem bacana o João trazer esse tema hoje. Porque ontem à noite eu ainda falei, eu vou conversar com o João para nós falarmos sobre isso, falarmos mais sobre essa autorresponsabilidade de começarmos a bancar o que é nosso. Se o que nos limita, né, para o nosso processo de autolibertação, isso está dentro de nós. O que me limita sou eu, o próprio Marcos. É sempre eu versus eu mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a minha loucura aqui. Mas se é sempre o Marcos versus o Marcos, eu tenho que me libertar de quê? Na verdade, eu tenho que me libertar de quem? É de mim mesmo. E as minhas limitações é em cima do que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de consciente dentro de mim. E ontem me passou muito nítido o que o João até acabou de falar agora, né, sobre equipe, sobre liderança, que o processo vai se construindo. E eu conversei, foi no domingo mesmo, com a Gleice, com o seu Jorge e com Gleice, seu Jorge e o Mike e a Patrícia. A gente falando sobre patente, né, dentro de religiões, e eu falei que eu não gostava dessa coisa de colocar quem está na liderança em cima de um pedestal, colocando num degrau diferenciado. E na Umbanda, o tema até era Umbanda na hora, na Umbanda se fala muito do pai de santo, da mãe de santo, e eu detesto esse termo, porque se você for destrinchar essa fala, não faz sentido algum, porque o líder, seja um padre, um pastor, um representante do candomblé, do budismo, seja ele quem for, ele também está em processo evolutivo. O João, como presidente do Centro Espírita lá de Juparanã, ele é um ser humano encarnado, assim como os médicos que estão lá com ele, assim como quem vai na assistência para assistir a palestra, como quem vai sentar para receber o passe. Mas se o João tem um pouco mais de aprendizado, de entendimento, ele tem por obrigação partilhar. Né? É dividindo que a gente soma. A gente já escutou muito isso dentro de um trabalho de Preto Velho, por exemplo. Né? Quem tem mais divide com quem tem menos. E você só pode dar o que você tem. Então eu penso que essa liderança, ela pode sim orientar, né, aconselhar. Se ela já passou por uma situação e alguém está passando, ela mostrar um caminho bacana que, ó, eu passei por aqui e foi bem legal. Então eu acho que essa parceria é bem legal. Mas até pegando um gancho do que eu falei outro dia, de uma frase forte que eu ouvi, e ela me marcou muito, é que ninguém cura ninguém. A cura é interna.
Então, o João pode orientar alguém, o Doni, como psicólogo, pode orientar alguém. Enfim, há várias formas de orientar, de ajudar, mas a cura é interna e a libertação também. Então, quando nós utilizamos muita frase no Divina Luz, somos um, sim, somos todos elos de uma grande corrente. Então, um vai ajudando o outro. E quanto mais você ajuda, mais você é ajudado. Essa conta é redondinha, ela é muito fácil de se sentir na prática. E quando eu penso na autolibertação, eu penso na limitação. Para me libertar, eu tenho que entender o que está me limitando. Aí você vai direto ao quê? Ao seu passado. A tudo que você tem arquivado do seu histórico. Ou nessa encarnação, ou em outras. Então está tudo dentro de mim. Só que eu não consigo mudar o passado. E eu nem tenho autonomia para modificar o futuro. Então, aonde eu tenho que estar? Eu tenho que estar no momento presente, no hoje, no aqui e no agora. Então, quanto mais eu estiver presente no que eu estou fazendo, eu tenho que atualizar meu GPS para eu me localizar. E na meditação eu tenho conseguido isso. Me aquietar. Ontem ficou isso. Venha mais para o silêncio. Aquiete mais para você poder ouvir. Chega a ser contraditório, Silencia para poder ouvir. E é muito bacana eu estar me libertando da minha crença limitante que eu tinha até 2017, quando eu achava que eu não conseguiria ficar 3 horas fazendo uma meditação musical, ouvindo música, não era nem silêncio absoluto, não. E realmente as primeiras vezes foram de inquietude, a perna dava cãibra, o pescoço doía, e você acha que você quer ir no banheiro, que você quer beber água, tudo você se sabotando para você não aquietar e se ouvir. E assim como eu preciso estar, voltando aqui para eu finalizar aqui o meu pensamento, se eu sou um arquivo do meu passado, e eu não posso modificá-lo, mas eu também não tenho liberdade, para mexer no que vai acontecer lá na frente, então o único lugar que eu tenho autonomia e responsabilidade é no agora, é no hoje. E eu entendi que nós somos cíclicos. Que o João falou isso agora há pouco sobre o novo, se permitir ao novo. E eu pensei nisso ontem, sobre religião. Eu vou dividir uma particularidade minha, tá? É a minha verdade. Escutem, peneirem e filtrem o que eu vou falar. Eu, quando comecei na Umbanda, no ano 2000 para 2001, até hoje eu sigo na Umbanda, mas quando chegou em 2016 para 2017, eu comecei a sentir que eu não estava mais me alimentando, que estava faltando alguma coisa para o meu crescimento. Eu ia para o terreiro como médium, fazia as minhas obrigações e vinha para casa. Ok, eu servia a espiritualidade como um instrumento. Mas o que o Marcos, o que o espírito encarnado como Marcos cresceu? Então eu comecei a ficar meio confuso. Mas não era nada, pessoal, atenção nessa parte, não era nada com a Umbanda. A Umbanda, para mim, continua maravilhosa. Respeito máximo aos guias e mentores das casas de luz que tem por aí, inclusive que eu tenho fé e creio. Mas o Marcos começou a não se alimentar. Eu brinco até que parecia que eu estava comendo um pacotão de biscoito de vento, por meia hora eu ficava sem apetite, daqui a pouco eu estava morrendo de fome. Foi quando eu conheci a meditação, foi quando eu conheci a ayahuasca. E a sensação que eu tenho, João, é que eu me libertei de limitações que eu mesmo me impus.
A sensação é que eu estava utilizando antolhos e que eu consegui enxergar um pouco mais. Eu não me tornei melhor do que ninguém. Eu simplesmente consegui ampliar o meu horizonte sobre a minha busca, que estava deficiente. E ao mesmo tempo que eu entendi que o universo, que a espiritualidade era muito maior do que a religião, eu amo a religião, mas para mim eu ganhei uma visão ampliada, amplificada, de que a religião é uma coisa, de que a espiritualidade é outra. Só que foi um momento de muita confusão, Marcos versus Marcos. E com o tempo eu fui trabalhando e me libertando. E a cada ciclo que você finda, você aprende. E nós temos que ter coragem para conseguir essa libertação. Porque a libertação está em cima de limitação, está em cima de crenças limitantes que estão dentro de nós. Cada um de nós aqui vê a religião de um jeito e vê a espiritualidade de um jeito. Eu posso estar falando aqui, 5 estarem entendendo e assim, caramba, eu também penso isso. E 10 podem estar assim, eu não estou entendendo quase nada do que o Marcos está dizendo. É porque nós estamos em momentos evolutivos diferentes, apesar de estarmos juntos. E eu acho que é isso que nos linka, essa diferença, entendeu? Essa capacidade de aprendizado um com o outro. E a cada vivência que a gente tem, a gente se modifica, até mesmo depois desse estudo. Todos nós aqui entramos, eu entrei sendo um antes desse estudo. Eu vou sair outro depois desse estudo. Quem faz uma pós-graduação entra de uma forma, sai de outra. Quem fica doente, quem passa por um problema de saúde muito grande, ele entra de uma forma, ele sai mais fortalecido de outra. Então nós somos cíclicos. A religião que foi maravilhosa, né, há 1000 anos atrás, hoje em dia ela tem que ciclar, porque não precisa mais ser daquela forma. Aquelas imposições, né, de medo, né, as religiões eram muito limitantes, mas nós precisávamos ser limitados. Nós éramos canibais, nós botávamos pessoas na fogueira e tacávamos fogo porque elas pensavam diferente. E por aí vai. E hoje a gente não precisa mais. Foi o quê? Foi um cíclico, foi a gente se permitir um novo. E para finalizar, uma outra coisa que eu fiquei pensando ontem, quando eu fiquei pensando, né, nessas limitações, eu até comentei com a Bianca hoje sobre, eu estava lá na clínica na hora do almoço e o jornal da Globo só falando de tragédia, que morreram tantos, que o coronavírus, aqui, eu passei na frente da TV, eu falei assim, Bianca, cruz credo, que programa assombrado, ainda brinquei assim. E ontem, em meditação, eu fiquei pensando sobre a nossa energia, né, comunitária, assim, eu até anotei aqui, a nossa energia coletiva. Eu queria aproveitar o nosso estudo aqui hoje, né, que todos nós aqui temos a mesma intenção, o mesmo propósito, né, que é aprender, que é dividir, que é somar um com o outro, sobre essa energia coletiva, em meio a esse caos dessa pandemia, desses desencarnes, as outras doenças continuam agindo, muitas pessoas, né, com as suas muletas, com as suas necessidades de terceirizar o que está vivendo, eu penso que a maioria está aspas, né, contaminada, está invadida por essa energia do medo, e eu acho que é um momento de nós que estamos, né, um pouquinho despertos nesse entendimento da amplitude maior do universo, sem ser, né, a nossa limitação aqui na Terra pela pandemia, que nós devíamos vigiar mais a nossa blindagem, o nosso escudo, para não sermos tão invadidos por
por essa energia, por essa densidade, por essa nuvem escura, né, que está pairando sobre a Terra nesse momento em meio à pandemia. E nós temos ferramentas para isso, né? Ajoelhar para fazer uma oração quando acorda, quando vai dormir, né? Sei lá, banho de ervas, quem tem fé, no que tem fé, começar a praticar mais para a gente poder se blindar e, ao mesmo tempo, poder praticar, dividir, né? Emanar energia positiva, porque essa energia coletiva do planeta, ela está muito densa, e isso está afetando a gente de alguma forma. Então, eu queria aqui deixar esse alerta que eu recebi para mim ontem, e queria dividir com vocês, né, da gente ter mais cuidado e mais cautela com o que a gente vê na TV, com o que a gente pega na internet, do vizinho que só traz energia ruim, enfim, de todo esse contexto, que a gente filtre mais, né, o que está chegando, para a gente não se contaminar e a gente poder, de alguma forma, né, mesmo que sendo como formiguinha, que a gente possa fazer a nossa parte de elevar a energia do planeta nesse momento. É isso, pessoal. Vamos lá, João. Falei demais. Marquinhos, é hora de abrir para o pessoal aí participar, né? Tá joia. Tá joia. Vamos lá, o Donizete queria falar, não é isso, Doni? Você tá com a cara aqui pertinho de mim, Doni. Eu já te chamei de uma vez. Abre o microfone, por favor. Eu fico pensando, né, enquanto vocês falam, né, do óbvio, né? E às vezes a gente se encanta tanto, né, no processo de pensar, e a gente acaba fugindo um pouco do óbvio, né? E eu vejo assim, e objetivamente eu preciso fazer para eu me auto-libertar. Então, em termos de pensamento, a gente cria muita coisa, a gente imagina, a gente sonha bastante, né? Mas eu sou bastante ponderado em relação a isso. O que eu posso começar a fazer a partir desse momento em que nós somos convidados a uma reflexão para eu ser diferente? O que me muda nesse instante, e essa mudança interna vai refletir em ações, né? Porque tudo aquilo que nós precisamos mudar externamente, antes existe dentro de nós, né? Eu vejo assim que nós pensamos, né, no campo mental, isso se torna um desejo, o desejo se torna vontade, e a vontade se transforma em ação. Então, eu não preciso transformar aquilo que eu identifico e realmente tenha sido uma atitude errônea. Eu preciso perceber qual é a causa dessa atitude, o que me levou realmente, e pensamento que eu me permiti construir para eu estar atuando dessa forma, né? Eu fico... Vocês conseguem me trazer para muito perto de mim mesmo, né? Sem deixar esse encantamento. Eu acho muito bacana eu entender que posso, e eu vou conseguir, e eu chego lá, e eu tenho várias encarnações. Mas eu fico muito preocupado com a e agora, né? E eu preciso deixar de realizar, eu preciso deixar de pensar, né? Porque eu tenho que fazer, eu já sei. E eu só não dou espaço para abandonar aquilo que eu preciso, quando eu sei que posso fazer muita coisa e não faço objetivamente. E se eu não faço tudo aquilo que eu gostaria de fazer, é porque eu estou realizando outras coisas inconscientemente. Eu não estou dominando e estou realizando. Então, essa é a grande questão, né? Eu vejo assim que o ápice da libertação é eu entender dentro do meu processo ou das minhas características o que objetivamente serve para mim, né? Porque cada um tem uma perspectiva em termos de pensamento e muito ligado àquilo que vocês falaram, às crenças individuais,
né? Então, essa é a minha grande questão. E eu, né, Doni, eu posso estar fazendo para mim quando sair daqui e vai me trazer essa sensação que eu quero construir, né, de espírito elevado, de ser melhor, de ser bacana, né? Eu não posso criar uma perspectiva de tempo amanhã, ou eu preciso fazer isso, ou eu vou descobrir, né? É essa grande reflexão que eu trago para mim mesmo e estou dividindo com vocês, né? É o aqui e agora, e o depois eu não sei se eu vou estar existindo objetivamente, né? Eu até quero acreditar que eu sou imortal materialmente, né? Ainda que no meu DNA eu tenha plena consciência de que eu tenho uma vida material, né, limitada. Mas é isso, eu queria dividir isso com vocês, né, o quão é importante a fala de vocês para me trazer para dentro de mim mesmo, né, porque essa reflexão com o outro, ela é muito bacana, mas e a minha parte? Porque quanto mais eu sei, mais eu me comprometo com a verdade. E se eu não estou aplicando a verdade, eu preciso me libertar desse processo e me impede de executar a verdade. Esse é o meu processo de libertação, né? Porque paranoias e noias, né? As loucuras, a gente tem a todo momento, a todo instante, né? Mas é o óbvio, né? Vocês me mostraram o óbvio hoje, né? O que eu posso construir a partir de agora, né? E não tem que ser coisas mirabolosas, tem que ser coisas simples e eu dou conta de realizar, né? Porque dessa forma eu vou estar me preparando para eu descobrir coisas maiores que eu preciso eliminar para aquilo que eu desejo que seja bom ou objetivamente eficaz possa se construir. Porque enquanto eu não estou construindo isso, é que tem coisa errada que eu preciso eliminar de mim mesmo. É isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Grande Donizete, muito bom. Sua fala sempre soma, meu amigo. Muito bom te ouvir. Alguém aí interessado em participar, fique à vontade, viu? Eu quero falar, posso? Oi, Carol, pode? Você está deitada. Você consegue ajeitar aí, pessoal? É porque meu telefone estava carregando. Calma aí que eu vou tentar botar melhor. Eita, meu Deus. Pronto, já arrumou, Carol. Fique à vontade, viu? É porque tá caindo, mas eu tô tentando ajeitar. Acho que foi. Prontinho. A primeira coisa que eu queria falar, assim, que o João falou que eu achei muito interessante, é essa coisa que a gente tem tudo, mas não tem nada, né? Pra mim, essa ficha caiu muito quando eu entendi que eu sou um instrumento e que eu tô aqui para servir. E o meu corpo é um instrumento e a minha casa é um instrumento. E se você for parar para ver assim, o nosso corpo é água, né? A água vem da natureza. A gente se alimenta, os alimentos vêm da natureza e até para o alimento chegar a gente é porque teve alguém que colheu, teve alguém que processou. A casa da gente teve alguém que construiu. Então, tem muito essa noção de que a gente é a gente, mas o outro também está ali. Essa coisa de todos sermos um. A questão da autorresponsabilidade, eu vi uma frase uma vez que era: muitas vezes a gente sente raiva dos outros por não terem feito aquilo que nós deveríamos fazer por nós mesmos. Então é muito essa questão que o João falou e que o Marcos veio falando depois da autorresponsabilidade, né? Porque se auto-sabotar é muito mais fácil. Ceder para aquilo que a gente já conhece, que são os nossos padrões, né? Que é o padrão do ego, da mente, e daquilo até que socialmente e pela mídia também a gente é instruído, é muito mais fácil. Se abrir para aprender algo, se abrir para a questão da humildade, de aceitar que, caramba, eu sou pequena e eu quero aprender e eu tô aqui para aprender, é muito difícil se colocar nessa posição e aceitar essa posição de que a gente não sabe, né? E é muito interessante para mim também essa questão da energia que a gente emana, que até o Marcos falou que a gente está emanando ultimamente uma energia pesada, até com a questão da pandemia e tudo. Mas para mim é muito interessante perceber aquela questão de tudo que vai e volta, assim.
E quando eu entrei nesse caminho, que não tem muito tempo, mas enfim, nessa questão de me autoconhecer, e de me curar, e de me tratar, e tirar as coisas de ruim de mim, é incrível como foram aparecendo coisas boas, sabe? E quando eu estava emanando uma energia ruim, como apareciam coisas ruins também. Então é essa coisa do que a gente quer atrair pra gente e a gente tomar consciência de que a gente tem esse poder e tem essa escolha. Quando você faz escolhas positivas, vão vir coisas positivas de volta. Quando você faz escolhas negativas, também vão vir coisas negativas de volta. Então, para mim, foi muito importante, porque durante muito tempo eu colocava realmente, o que é muito mais fácil, a culpa nos outros, a culpa no mundo, a culpa nas situações. E quando eu percebi que eu tinha esse poder de escolha, que conforme eu escolhia, eu também atraía situações e pessoas e tudo aquilo que eu costumava culpar, eu falei, uau, né? A responsabilidade que eu tenho é bem grande, o poder que eu tenho é bem grande, né? E todos os seres humanos, mas muitas vezes a gente não tem consciência. A questão do tempo eu achei muito interessante também, quando eu passei a tomar consciência de que tudo é o agora, né? O passado em algum momento foi o agora, o futuro em algum momento vai ser o agora. Então, o que eu estou fazendo agora, sabe? Por que eu estou deitado o dia inteiro? Por que eu não estou aprendendo? Então, foi tomando a minha consciência, assim, do que eu posso fazer agora, nesse momento. E outra consciência muito grande que eu tomei também, que eu achei muito incrível, é que, assim, está acontecendo alguma coisa ruim. Por exemplo, agora a gente está passando pela questão da pandemia e vai ter que ficar com a vida, de certa forma, reduzida nos afazeres e tal, até que todo mundo esteja vacinado. O tempo que eu vou ter que esperar até a vacina sair vai ser o mesmo, não tem o que eu fazer. A vacina vai ter que sair, eu tenho que esperar por aquilo. E aí é muito tomar essa noção de que, assim, já que o tempo vai ter que passar, eu só tenho duas escolhas. Ou eu vou ficar me lastimando, reclamando, botando a culpa nos outros, vendo jornal, ou eu vou aprender, vou meditar, vou praticar yoga, vou estar nesses encontros com vocês, por exemplo, vou fazer cursos, vou cuidar de mim, não sei. Então é meio que muito ter essa noção de que, cara, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer, a nossa vida relativamente está datada, né? A gente está encarnado e a gente tem um certo tempo aqui na Terra. E aí, o que você vai fazer com esse tempo, sabe? Você vai ficar lastimando, botando a culpa nos outros, né, na vida, ou você vai fazer por você, ou você vai tomar essa escolha, né? Então, acho que eu já tinha essas reflexões, acho que com tudo que vocês foram falando foi me acrescentando, assim, muita coisa também. A questão que o Marcos falou da meditação, para mim, é o que eu fui aprendendo também, e é muito essa questão da prática, né? Muitas vezes eu acho que a gente se nega a começar uma coisa ou fazer uma coisa porque a nossa mente, nosso ego já vem ali com tudo, falando que a gente não consegue, que a gente isso e aquilo. E é muito engraçado quando a gente começa a praticar alguma coisa, por mais que antes da gente praticar a gente fosse achar que a gente fosse ser muito ruim, como a gente consegue. E é muito bom quando você entra nesse processo de você ver, caramba, eu tô conseguindo aquilo que eu não achei que eu fosse conseguir. E aí você percebe que cada vez você consegue mais, cada vez você avança mais. Então essa coisa de se enfrentar, sabe? De tentar entender que, mano, por que isso tá sendo limitante pra mim? Por que eu não consigo fazer isso? Então vou lá e vou fazer, e vou ver se eu consigo ou se eu não consigo. E essa postura mais em vez de sentir medo ou de se fechar, mas que eu tô tendo muito agora também, que é mais essa postura de me abrir, sabe? Se isso é estranho pra mim, por que eu tô achando estranho? Então eu vou lá ver se eu acho estranho mesmo, o que eu acho sobre aquilo, pra até eu ter um pensamento mais concreto sobre as coisas, assim. E acho que um pouco disso, assim, foram várias reflexões, assim, que foram vindo pra mim. E eu quis partilhar um pouquinho. Bacana, Carol. Muito legal o seu depoimento aí. E uma coisa que eu acho interessante é que nós não devemos, né, colocar na cruz o ego, a vaidade, essas peculiaridades, né, nossas como encarnados aqui, a gente tende a crucificar o ego, né, crucificar a vaidade. E eu tenho entendido que são, né, isso vem como parte nossa, né, assim como o amor, a bondade, o ego também é uma qualidade nossa. E o que a gente tem que aprender é equilibrar esse ego, equilibrar essa vaidade. Uma vaidade, um ego equilibrado, eles vêm para o nosso lado, eles somam a favor. E a gente escuta muito falando, é o ego, ok, mas é o ego
né, fora de ponto de equilíbrio. Então, eu acho que a gente tinha que refletir um pouquinho sobre isso. Teve um estudo nosso aqui que foi até sobre o julgamento, né? E a palavra julgamento, né, João, ela era mal vista, né? Assim, você está julgando quer dizer que você está apontando. E não, quando você julga, eu julguei a fala da Carol, eu julguei a fala do Donizete, né? Eu fiz avaliação sobre. Então, assim, eu acho muito importante a gente não crucificar o ego. Nós temos que trazer ele para dentro de nós, porque ele é parte nossa, digamos assim, né? Eu não sou um entendedor, um especialista do tema, mas eu fiz essa avaliação de que é uma particularidade minha. Eu não posso simplesmente pegar e, né, como se fosse num computador, não, eu vou desinstalar esse aplicativo aqui, ego, eu não quero mais, a minha versão Marco 2021 não quer mais o ego. Eu acho que a gente tem que manter o aplicativo ali, só que usá-lo de uma forma equilibrada, de uma forma, digamos assim, consciente. E um pouquinho em cima da fala da Carol, eu tenho pensado em duas coisas, né? Para a gente se libertar, para a gente, né, ter essas mudanças, o que a gente precisa? A gente precisa de coragem e a gente precisa de uma palavra que eu ouvi da Patrícia outro dia, minha esposa, que foi o seguinte: mas isso é preguiça. Aquele preguiça me deu um soco Sabe quando você toma aquele telefone sem fio assim? Quando a Patrícia usou a palavra preguiça para mim, eu falei, pô, preguiça? A gente tem preguiça, sim. Em cima a minha preguiça é em cima da fala da Carol, de que é mais confortável, né, se manter desse jeito, autossabotador, de seguir o que a mídia está dizendo, né, de se manter nessa vibração, ou dizer assim, eu já nasci assim, eu não vou conseguir porque eu já nasci assim. Quem nasceu assim, o escambau, nasceu assim nada. Então, eu acho que a gente tem todo o direito de mudar, nós somos superpoderosos, sim. Eu escrevi aí, vós sois deuses, eu aprendi isso e eu tenho, né, dentro de um equilíbrio, utilizar isso para eu me melhorar. As coisas que eu achava que eram boas e que eu entendi que não eram mais, eu tenho que ter coragem, deixar a preguiça de lado e partir para dentro dessa mudança. Dá um puta trabalho, né? Você mudar dá trabalho. Para você mudar, você tem que gastar energia, você tem que promover movimento, né? Mas aí, em cima da fala, né, do Doni, de que a gente não tem que tentar mudanças mirabolantes, eu também penso assim. Para você subir uma escadaria, você não tem que querer pular lá para o 1000º degrau. Sobe o primeiro hoje. Se você tiver com disposição, sobe 3 amanhã. No outro dia está com mais disposição, sobe 10. No outro dia está cansado, sobe 1. Ou então fica ali, silenciando naquele degrau, para no outro dia você subir de novo. Mas a gente tem que deixar a preguiça de lado e ter coragem para essa mudança. É isso. Sala aberta, pessoal. Quem quiser, abre o microfone. João, você quer entrar no intervalo aí? O Marquinhos, rapidinho, em cima de tudo que você falou aí agora, a gente poderia trabalhar com o seguinte entendimento: nós precisamos reeducar nossos gostos, tendências, virtudes. Até as virtudes você tem que reeducar sempre, principalmente os defeitos, você tem que reeducá-los, não é jogar fora, não é se livrar deles, mas é reeducá-los, só isso. Tá? Bacana, João. É o João velho dando espaço para o João novo, né? Essa reeducação, eu acho que passa muito por isso. O Marcos velho dá passagem para o Marcos novo. Vamos lá, pessoal. Abram o microfone, participem. É muito bacana ouvir quando vocês dividem. Um de cada vez, sem empurrões. Vamos lá, Bruna. Bruna, Nova Casca. Abre o microfone aí, Bruna. Divide com a gente o que você quer dizer. Vamos lá, Denise. É o B. Vamos lá.
Legal, Bernardo. E, assim, é bem bacana porque no momento que nós estamos, né, querendo a libertação de algo, muitas das vezes a gente fica cego, às vezes o medo, né, cria uma turbulência ali, uma escuridão, e é isso que eu acho importante, voltando lá naquilo que eu falei no início, né, de essa coisa do líder e de quem é liderado, é nessa hora que quem está liderando pode ajudar quem está passando pela dificuldade. Mas há uma diferença muito gritante em nos ajudarmos, eu ajudar o Doni me ajudar, né? Doni me ajuda, eu ajudo Carol ajuda João. Isso que é o Somos Um, né? É o link da corrente, dos elos. E é diferente de o Bernardo transferir para uma outra pessoa a responsabilidade dessa autolibertação, dessa autocura. Então a gente tem que ter muito cuidado enquanto está navegando nessa linha fina, né, de assim, pessoas podem me ajudar ou pessoas podem fazer por mim. A gente tem que estar sempre equilibrando isso dentro de nós. Vamos lá, pessoal. Bruna. Vamos lá. Verdade. Mas o Doni pode até te responder melhor do que eu, mas para o Doni te ajudar, você tem que querer. Então depende de você, sim, né? Ter um suporte externo, uma ajuda externa é super válido, penso eu, dentro da minha limitação. Mas tem que partir sempre de dentro para fora. Confere, Doni. Abre o microfone aí, Doni, porque só aparece para as pessoas quem está falando, entendeu? Você fez um joia para mim, mas Entendi. quem está no celular só vê quem está falando, entendeu? É isso mesmo, né? Tem que ter o acordo, né? Tem que ter o contrato, né? Eu posso te ajudar e eu quero ser ajudado. É isso mesmo. Parabéns, viu, Bernardo? É isso mesmo. Show. Bernardo é para mim, que eu conheço pouco, mas conheço bastante da história, é um super guerreiro, está num caminho bem bacana e tem meu reconhecimento, Bernardo. Você é um moleque fera, além de gente fina. Mais alguém aí querendo participar? João, são 9h20. Prossigo com as participações. Prossegue, sim. Vai lá. Tá, joia. Bianca e sumiu. Pessoal, vocês estão escrevendo aqui, eu não sei acompanhar essa tecnologia direito não, tá? Eu vi aqui, só aparece a janelinha para mim, depois fecha. A Bianca escreveu: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Carol, eu não sei nem rolar para cima o negócio aqui. Gleice escreveu: Carolina, pode repetir a frase que você disse que ouviu e te marcou no início da sua fala, por favor? Achei muito interessante. Aí a Carolina respondeu: muitas vezes sentimos raiva dos outros por não terem feito aquilo que nós deveríamos fazer por nós mesmos. É autorresponsabilidade, né?
A Bruna Nova Casca, se transformar. É tirar a casca, né, Bruna? Vamos lá, pessoal. Abram o microfone e participem. Robson e Janaína, vocês estão muito quietos. Continuam quietos, João. Mais alguém? Lembrando que quem já falou, o Doni, Carol, Bernardo, se quiserem participar novamente também, fiquem à vontade. O Robson abriu o microfone aqui, vou dar a fala para ele ou a Janaína, eu não sei quem vai entrar ali, fique à vontade. Não, sou eu, Marquinhos, Janaína. E eu fico, assim, pensando muito, porque estamos todos falando a mesma língua, sabe? Aqui nos nossos trabalhos, aí chega na terça-feira, o seu João vem completa, né, de uma outra forma, mas a linguagem está sendo a mesma, né? E a gente tem que se permitir mesmo a aprender e a ouvir mesmo, assim, né? Estamos passando por um momento complicado aí, vai passar, está passando, e quem aprender, aprendeu, né? E é mesmo isso. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para falar, é muita coisa na cabeça, assim, mas passar assim, em palavras, mas eu não sei se vocês conseguiram entender, assim. Entendemos sim, Janaína. Realmente parece que as informações são lançadas, né? Parece que são lançadas as mesmas informações, né, para o todo, né, para todos nós, em formatos diferentes, mas no fundo todos estamos passando pelo mesmo processo. E se estamos todos conectados, né, eu sinto o que o Carol sente, o que o João sente, o que foi falado em Valença nos trabalhos de domingo e está, né, repercutindo e sendo, né, falado novamente aqui na terça, eu acho que tem a ver com essa conexão. E para mim essa conexão, Janaína, tem a ver com essa energia coletiva que eu falei com vocês há pouco, de que nós somos elos, né, que estamos ligados, voltados para a luz, tentando evoluir, tentando, né, trazer luz para o nosso espírito, né? Então eu acho que a gente acaba se conectando sim em rede, e as informações, né, por energia, elas se transferem, se transmutam, se deslocam, e é por isso que acontece isso, né? Seu trabalho de domingo foi sobre isso, eu ontem meditando acessei isso, o João hoje lança um tema que tem a ver com isso, e essa conexão é muito bacana. Nosso cérebro ainda é muito infantil e preguiçoso, tanto que necessitamos do ego. Apagou. Abre aí, Paty, abre aí o microfone e fala, se as crianças deixarem, né? Patrícia. Nosso cérebro ainda é muito infantil e preguiçoso, tanto que necessitamos do ego, nós mesmos, para nos proteger e nos lembrar sempre de quem somos. Precisamos vencer a força da inércia e abraçar o ego e se tornar um com ele. Tá vendo aí? Tem a mulher que sabe dizer o que você pensou. É bem bacana, né, Dona? Eu falei do ego, mas ela pegou e destrinchou ele aqui agora para mim. Mais alguém querendo participar? Fique à vontade, é só abrir o microfone. Carol, aquela hora você ia abrir para falar novamente? Na hora que a Janaína veio falar? E eu queria falar do outro lado, assim, da coisa, que vocês falaram muito, que a pessoa que está buscando ajuda, que muitas vezes ela enxerga a pessoa que está ajudando ela como se aquela pessoa fosse salvar ela e meio que terceiriza uma responsabilidade que é dela, né?
Mas eu acho muito importante também o outro lado, tipo, a pessoa que está ajudando, ela entender que o problema do outro não é o problema dela. Porque eu já passei muito por isso, acredito que todo mundo de alguma forma, de você querer ajudar alguém e em vez de você ajudar, você abraçar o problema da pessoa para você como se fosse seu, e aí ficam duas pessoas com problema porque você não ajuda a pessoa e a própria pessoa acaba te jogando também esse problema. Então acho que é muito o outro lado também de quem está ajudando entender que você está realmente ajudando e que aquele problema não é seu, que aquele problema é do outro, que você vai fazer, né, o que está ao seu alcance, mas que ainda assim é do outro, não é seu. Então tem muito essa separação do que é seu e do que é do outro, e até onde você pode ajudar, e até onde você também vai precisar de ajuda em algum momento, né, porque todos estamos encarnados, todos precisamos aprender, né, e ensinar. Então acho que é muito para mim ter essa noção do outro lado também, de não depositar tudo meu em alguém, mas também de não pegar tudo das pessoas para mim, sabe? De ter esse equilíbrio, assim. E é isso, queria acrescentar isso também. Ô João, eu vou só acrescentar uma coisa aqui, que o Doni vai ter até um insight aí. Lá em Cambuquira, uma vez, o Paulo, numa palestra, dentre as inúmeras palestras brilhantes que ele já deu lá para nós, ele falava que nós todos caminhamos juntos, né? Todos estamos caminhando juntos. Mas chega um momento que a gente tem que andar sozinho, é quando aparece aquela pinguela, né? A pinguela, para quem não sabe, né, se você vai atravessar um riacho pequenininho, é aquela tábua estreitinha, né, que só passa um por vez. E eu acho que é nessa hora, né, que o terapeuta, a psicóloga te ajuda, né, um amigo, o pastor, né, a meditação, as diversas ferramentas que nós temos, né, os irmãos, os companheiros, nós aqui reunidos, isso é o caminhar junto. Mas chega uma hora que a gente tem que passar na pinguela, e na pinguela só passa um de cada vez. É aí que eu acho que entra o que a Carol e o Bernardo acabaram de falar, né, que é a sua parcela, né, a sua responsabilidade dentro do que você está vivendo, dentro da sua evolução. Né? O Bernardo falou sobre o Donizete, psicólogo, ajudá-lo. Ok, o Doni vai caminhando do lado dele, mas tem situações que o Doni pode conversar, orientar, instruir, mas na hora de passar na pinguela, o Doni não pode pegar o Bernardo no colo e atravessar, não pode botar aqui, como minha filha diz, né, na cabumba, e atravessar na pinguela. O Bernardo vai ter que ter a coragem e deixar a preguiça de lado e bancar passar sozinho por essa pinguela. E o universo tem, se vocês repararem bem, o universo, eu não estou falando de pandemia, não. Eu estou falando de chamado, cada um com o seu chamado, com o seu despertar da consciência, o universo está chamando a gente individualmente para essas reformas, para essas melhorias. E eu penso que com vocês também deve estar acontecendo umas interrogações gigantes de coisas que a gente pensava e agora a gente está dando outro entendimento, coisas que a gente tinha como verdades absolutas e hoje em dia a gente já, né, isso parece que vai caindo por terra e você tem que repensar, em reavaliar, em refletir novamente. Então, assim, essa individualidade, a gente tem que bancar ela, de seguirmos com os nossos próprios pés, né? João, 21h30. É com você. Não estou querendo fechar o estudo não, tá, João? É porque é o nosso combinado, né?
21h30, se quiser estender, por mim tá ok, mas você sempre entra com essas considerações agora, né? No nosso horário. Uhum. Que para mim aqui é o horário limite aqui para mim, tá, gente? 9h30. Bom, mas fazendo aí uma consideração rápida, né? E também elogiando aí a participação de todos, evidentemente que com o passar do tempo as pessoas vão gostando mais, né, do formato, né, do estudo, vão participando, vão enriquecendo o trabalho, vamos dizer assim, né? Isso é natural e que bom que a gente está chegando nessa fase, né? Cada vez mais, de mais participações, de mais enriquecimento, mais experiências que são passadas e tudo. Mas é isso, gente. Nós temos que nos redescobrir, essa é a verdade, tá? Temos uma facilidade imensa de nos acomodarmos, né? De jogar a toalha na hora da luta, achando que a luta é grande demais, a gente não vai conseguir nada, vai ser derrotado e não vai a lugar nenhum, então a gente joga a toalha muito rápido, tá? E precisamos, então, nos redescobrir. Foi falado aqui, né, mais de uma vez, hoje, todos nós temos um potencial enorme e temos que aprender a trabalhar esse potencial, tá? Todos têm, sem exceção, tá certo? Existem inúmeros exemplos no planeta Terra de pessoas que tinham limitações, que tinham impedimentos vários, que eram deficientes físicos, outras que os pais não deixavam fazer o que gostaria. Então, assim, temos inúmeros exemplos de pessoas que foram à luta, se redescobriram, tá? Superaram as dificuldades, algumas vezes assim de forma muito dolorosa, mas superaram, né? Outras que precisaram passar por verdadeiras tragédias na vida pessoal para poder despertar e dar a volta por cima. Mas o que importa é que todos nós temos a capacidade de dar a volta por cima, de nos redescobrirmos, de nos superarmos. Isso é que importa. E a gente tem que investir nisso, tá? E temos que acreditar também numa outra verdade grande, poderosa, maior. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na vida. Às vezes até mais de um, mas pelo menos cada um de nós tem um papel a desempenhar na vida. Então a gente tem que descobrir isso, olhar para dentro, ver quais são as nossas reais tendências, o que a gente realmente gostaria, o que realmente está sinalizando que será a nossa felicidade. A gente tem que olhar para dentro, descobrir isso e ir à luta, tá? Lamentação, reclamação, né, inveja, nada disso vai nos ajudar por muito tempo, tá? Isso são apenas disfarces, né, que a gente costuma usar para tentar nos iludir mais um pouquinho, tá? Mas o que importa mesmo é a gente fazer a autodescoberta. Quem eu sou realmente, o que realmente eu posso fazer, né? O que realmente vai me dar satisfação, vai me dar alegria. Isso é que realmente importa. E aí a gente vai conseguir dar a volta por cima, tá, gente? O mundo não tem limites de oportunidades. Isso é uma grande verdade também, tá? Não há limite de oportunidades. Não existe isso. Limite de oportunidade. Isso não existe, tá? Tem pessoas que encontram as suas oportunidades onde o outro achou que seria impossível. Vocês conhecem uma história dos 2 vendedores de sapato que saíram da Europa para poder abrir, né, áreas comerciais nos países africanos mais pobres? Estão visitando alguns países, um dos vendedores logo falou: gente, a gente não pode insistir aqui não. Aqui a pobreza é tão grande, as pessoas só andam descalças. O outro vendedor, com a visão diferente, disse o quê? Gente, vamos investir aqui imediatamente. O mercado é tão amplo que eu vejo aqui que as pessoas só andam descalças. Nós vamos vender a rodo.
Quer dizer, duas visões. Uma visão otimista, uma visão pessimista. Tá? Mas que retratam, vamos dizer assim, né, é uma figuração aí, né, muito usada entre representantes comerciais, vendedores, mas ela é muito verdadeira, tá? Cada um tem uma visão, cada um tem um talento. Então, descubra o seu. Pode ser que o seu talento se faça presente numa situação tal que para os outros não teria oportunidade nenhuma. Mas você vai lá e descobre o seu talento. Você vai lá e descobre quem realmente você é e o que você pode fazer. Tá? Fazer aqui a nossa prece de encerramento, sempre agradecendo ao Pai Misericordioso, ao nosso amado irmão Jesus de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga. A começar pelos nossos anjos guardiães. Oportunidades maravilhosas, Senhor, que nós temos de encontrar na união entre irmãos de cidades distantes, às vezes até de estados distantes, mas a gente se reencontra, a gente se confraterniza, se enxerga um no outro, com a diferença do conhecimento que um passa para o outro, uma visão um pouco mais, às vezes, ampla do que a do anterior, e vamos somando e vamos multiplicando as oportunidades, renovando nossos pensamentos, recriando, muitas das vezes, ideias tímidas que nós tínhamos e achávamos pequenas demais, mas que de repente ganham um impulso novo, com as dicas, com as experiências que alguém passa. Às vezes também, Senhor, temos no dia a dia uma apatia muito grande, um desânimo muito forte. E é num momento desses, ouvindo irmãos espirituais, ouvindo irmãos encarnados, que nós vamos identificando pequenas falhas que nos levam ao sofrimento, que nos levam à dor, à desilusão. E essas pequenas falhas são nossas, criações nossas, alimentadas por nós, mas que precisam ser despertadas. E isso se dá geralmente nos estudos, nas escolas, nas universidades, nos laboratórios, e também aqui entre nós, nas salas virtuais, buscando conhecimentos com os irmãos espirituais. Então, por tudo isso e muito mais, nós agradecemos profundamente mais uma noite, mais uma terça-feira de união, de acréscimos, de aprendizados, de discernimento, que vão realmente nos ajudando, pelo menos aos poucos, mas vão nos ajudando a nos libertar, a encontrar a famosa autolibertação. Nos libertando de nós mesmos, das amarras que nós criamos para nós e que nos mantém presos a um passado ou a uma situação que já não deve mais ou já não deveria mais existir. Porque estamos, a cada segundo, dando passos à frente. O próprio tempo nos mostra que nós temos que caminhar para frente, não podemos ficar parados ou aceitarmos que tudo passe e a gente fique só se lamentando. Não podemos mais aceitar isso. Gratidão infinita, Pai querido, e a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Obrigado, uma boa noite a todos, gente. Alô, João. Muito obrigado pela parceria de sempre. Obrigado. Gratidão a todos que participaram do nosso estudo hoje. Terça-feira que vem tem novamente, tá? Às 20 horas. Todos muito, muito, muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês, viu? Boa noite e boa semana. Boa noite, amigão. Fique em paz. Boa noite, gente. Boa noite.